Bom, esse é mais um vídeo da série Estudos de Python, né? Aqui no YouTube, série de vídeos é chamada de Playlist. A gente está falando de Python, começando de um nível bem básico. A ideia é ensinar Python, mas principalmente programação. Quer dizer, como é que a gente programa, como é que a gente constrói os programas. Nesse vídeo, que é o 9º da série, a gente vai estar falando da combinação de duas estruturas, de repetição e de decisão, né, que são estruturas básicas, inclusive já foram discutidas em mais detalhe em vídeos anteriores. Tudo que a gente tiver supondo de vídeos anteriores, a gente vai deixar na referência deste vídeo. Bom, e meu nome é Hilton Fernandes, normalmente eu não uso o G de Garcia, mas aqui no YouTube tem tanto Hilton Fernandes que eu tive que arranjar alguma coisa para me diferenciar dos outros muitos charás. Bom, como eu falei, é um canal no YouTube, esse número aí é uma data no formato universal, que é gostado, é apreciado pelos japoneses e pelos programadores por razões diferentes. Bom, o primeiro número é o ano, 2023, o segundo é o mês, março, o terceiro é a data. Então, comecei a mexer nesse vídeo em 15 de março de 2023. Aqui está a motivação, né, a agenda melhor, que é uma lista de tópicos. A gente tem sempre essa lista de tópicos nos vídeos para mostrar o que vai acontecer, o que a gente vai tentar fazer. Bom, em primeiro lugar é a motivação, quer dizer, por que esse vídeo foi feito, né? O que motivou esse vídeo a ser feito. E aí vai ter uma parte de memória, né? A gente tem sempre que estar lembrando das coisas, dos conceitos, não só até o momento que a gente fixa esses conceitos, mas também porque a cada vez que a gente volta, né, relembra um conceito, a gente acaba vendo um ângulo novo dele, porque a gente vai, na segunda vez que a gente estiver revendo, a gente vai ter somado outros conceitos, então essa vai ser uma segunda visão e etc. Né? Enfim, a gente vai falar das estruturas de repetição e decisão. Vamos resolver dois vídeos do vídeo anterior, que é o 8º, 08. Essa vai ser uma forma da gente trabalhar. A gente vai lançar problemas no vídeo e no vídeo seguinte a gente vai resolver esses problemas. O fato de ter lançado o problema, né, permite que as pessoas façam os exercícios, né, tentem fazer, e existem várias formas de resolver o mesmo problema, o mesmo programa, e desse jeito a gente pode discutir, né? Quer dizer, eu provavelmente vou fazer de um jeito, quem estiver tentando fazer vai provavelmente arranjar uma outra solução, e a gente compara as duas, discute, enfim, aprende mais. E, bom, além dos exercícios resolvidos, a gente vai propor novos exercícios. E por último, mas não menos importante, tudo que tiver sendo apresentado aqui, quer dizer, os códigos, né, os programas, essa mesma apresentação, etc., referências, vai estar disponível para ser baixado num repositório. Mais adiante a gente explica os detalhes. Bom, a motivação foi essa, foi exercitar as estruturas, inclusive combinadas, né? Porque até aqui a gente está usando essas estruturas separadas, mas naturalmente num programa, para ele ser mais poderoso, vai haver combinação das estruturas de várias formas, etc. Né? Então é importante exercitar a compreensão. Né? E naturalmente a gente vai trazer problemas novos, né, para ir mais longe nessa compreensão. Bom, então só um comentário, né? Não chega a ser cultura inútil, mas com certeza é coisa de outras áreas. Na Grécia Antiga, né? A Grécia Antiga no fundo é a base da civilização ocidental atual, né? E tinha uma deusa chamada Mnemosine.
o pessoal chama isso de mitologia, eram conceitos, na verdade, né? A gente pode pensar assim. Então, por exemplo, tinha essa deusa da memória, que era chamada de Mnemosine, né? Lembra a palavra mnemônico? É mais ou menos por aí. Ela era a mãe de todas as musas. O que eram musas? Eram outras deusas que inspiravam as pessoas a criar coisas em história, em poesia, música, ciência, etc. Né? Enfim, tudo que mexia com o pensamento eram essas musas que inspiravam, né? E aí então a ideia, a lição por trás dessa hierarquia aí de seres, né? É que a memória é a mãe de tudo, né? De todo o pensamento humano. E então por isso que a gente vai fazer essa história de rever e relembrar, né? Cada vez que a gente estiver revendo, a gente vai lembrar um outro ângulo. E também tem a lembrança mesmo, né? Porque tem tanta coisa em programa, não só em programação, mas em tecnologia em geral, a internet traz muita informação, frequentemente a gente não consegue manter tudo na cabeça, por isso a gente vai rever algumas coisas. Bom, aqui então a gente está revendo uma estrutura de decisão. Talvez, como já faz alguns vídeos que a gente não fala dela, a memória não esteja tão boa. Mas aqui ela é uma estrutura mais ou menos simples. A ideia básica é o seguinte: eu tenho uma condição, se ela for verdadeira, eu executo o comando 1, e se ela for falsa, executo o comando 2. Essa aqui é uma notação chamada diagrama de blocos, é bem antiga, mas é simples, né, e atende às nossas necessidades. A ideia básica é que o programa começou a executar, ou começou do zero aqui, ou ele veio de algum outro comando, mas não importa. O que importa é que ele chegou nessa condição. O que é uma condição? É alguma coisa que tem só dois valores, ou falso ou verdadeiro. Por exemplo, esse número é maior do que o outro? Sim ou não? Não vai ter outra alternativa, vai ser só falso ou verdadeiro. Então, é assim que funciona. O computador é binário, né? E as condições também, né? Então, se for falso, executo o comando 2, se for verdadeiro, executo o comando 1. Bom, aí está uma explicação verbal, né? Bom, é bom baixar o PDF dessa apresentação e dar uma olhadinha. E uma coisa importante, então, é essa história do nome, né? Quando a gente fala do nome. O nome mais formal, ou talvez mais antigo, é se então, se não. Ou em inglês, né? If, then, else. Mas na prática, hoje em dia, principalmente, a gente só fala assim o então, né? Então fica se não, ou então if else. Ok? Bom, aqui está um exemplo de estrutura de decisão, que veio de um capítulo 4, né, de um vídeo 4. O programa chama estruturas, o PY é o sobrenome, é o comecinho da palavra Python. Então os programas Python vão ter esse sobrenome, essa extensão PY. Esse SRC aqui é um diretório onde ficam todos os códigos fonte. Tá? Em inglês, a palavra fonte, de códigos fonte, né? Códigos que podem ser lidos pelo ser humano, é source. Aí esse SRC é a palavra source, né? Ou source, sem as vogais. Tá? É um costume do pessoal, é uma história antiga, tal, mas é um costume do pessoal escrever source sem as vogais. Bom, aqui está a repetição, de novo com uma imagem, né? Um diagrama de blocos. Então, qual que é a ideia? O programa ou veio de algum outro comando, ou começou agora, e ele chega numa condição. Aí, se essa condição for verdadeira, ele executa um comando. Volta, testa de novo. A condição continua verdadeira, executa de novo. Tá? E, naturalmente, se ela for falsa, a condição a repetição é abandonada e vai para o próximo comando, ou, eventualmente, o fim do programa. Bom, então esse cara aqui vai ficar sendo repetido, né, esse comando, enquanto a condição for verdadeira. Por isso que vem o nome dele, que é enquanto ou while, né, o primeiro nome. Na verdade, hoje em dia existem várias formas de repetição, mas essa é a base. Então a gente tem que começar por alguma coisa simples, etc. Né? Então estamos começando pela base, que é esse tal de while. Tá? Aqui está uma explicação verbal que a gente já deu, né?
é bom, como eu falei, é bom baixar o PDF, dar uma olhadinha, tá por escrito e tal, né? Bom, e aí essa estrutura, né? O nome da versão mais simples dela, mais antiga e tal, é enquanto faça, né? Ou então em inglês, while do. E em português, a gente, de uma forma mais simples, a gente chama de enquanto só enquanto. E no Python, desculpa, bom, também no Python é verdade, mas em inglês usa-se também a palavra while. Aqui está um exemplo de repetição, né? Que era do vídeo 7, né? O programa chamado repetição, e esse RC2, como a gente já viu, Release Candidate to, né? Candidato à liberação, quer dizer, o programa está quase pronto, eu estou tentando finalizar. Então esse é um candidato. Aí, naturalmente, o candidato vira a versão distribuída ou não, dependendo da gente encontrar erro, dependendo da gente falar, não, dá para fazer melhor isso, aí eu vou para um outro candidato. Mas de qualquer modo, aqui está a coisa. Isso aqui, ó, count menor do que 11, é uma condição. E aqui dentro, lembra que eu falei que era um comando? Então, em computação, é uma coisa interessante. Existe a ideia de comando, que é um comando só, mas existe a ideia também de comando composto. Ou seja, em muitos casos, onde assim, eu estou definindo as coisas tal, e falo comando, na verdade eu já posso imaginando que eu tenho que ter alguma forma de eu colocar lá vários comandos. Aí isso pode ser um bloco de comandos, como é no Python, na verdade, ou em termos mais teóricos, tá, uma sequência de comandos, tá? Bom, então aqui tem dois comandos, tem essa sequência. O primeiro a gente já viu, só para relembrar, como a gente está brincando de relembrar, né? É o print, que significa imprimir. O F quer dizer que essa cadeia de caracteres tem uma coisa especial, que é a seguinte: quando eu escrevo passo sozinho, ele vai escrever na tela, né? Apesar de imprimir, não é da impressora, é na princípio na tela. Ele vai escrever a palavra passo, literalmente, por isso é chamada de literal, e quando ele encontra esse abre chaves e fecha chaves, ele procura um nome de uma variável, tá? Uma expressão, na verdade, que ele vai calcular. No caso de uma variável, ele vai procurar o conteúdo. Aí essa variável a gente já viu aqui é o count. E na linha de baixo a gente está incrementando o count comum, ou seja, count igual a count mais 1. Esse mais igual é um jeito resumido de eu fazer essa coisa. Esse igual a gente sabe, é a atribuição, quer dizer, eu vou trocar o conteúdo anterior da variável count, só cabe um conteúdo por vez, nesse caso aqui, pelo conteúdo novo, que é a soma do valor anterior dela com o número 1. Beleza. Então, o primeiro exercício do vídeo anterior era a gente pegar um programa que tinha lá, que era provavelmente o último, salvar ele com o nome 09 exerc1 rc1, né? A gente está fazendo isso para ter várias versões, etc., para ter um histórico, né? Depois a gente vai ver como tem um jeito também de ter históricos sem criar novas versões, tal, mas a gente fica mais fácil a gente ver o que está acontecendo desse jeito aí. Então a gente lá usava a palavra multi, só que não tinha multiplicação, na verdade, nessa versão aqui, RC2. Na anterior até tinha. E nessa versão nova, o que tem é soma, por isso a gente vai trocar o nome, tá? A solução desse exercício é trivial, então a gente vai, já que vai ser rapidinho, vamos comentar mais algumas coisas. Então vamos falar dessas linhas que a gente não tem comentado. Os programas até aqui, normalmente a gente apresenta da linha 8 para baixo. O que tem nas linhas anteriores? Bom, aqui tem uma instrução que é útil para os sistemas operacionais derivados do Unix, né, como o Linux e o sistema lá dos Mac OS, né, que é dos Macintoshes, né? Então, o que está falando aqui? Está falando assim, eu posso executar no Windows, eu preciso escrever assim, Python 09 exerc1 parará. No Windows, no Linux e no
no macOS e em geral em sistemas derivados do Unix, eu posso escrever esse negócio aqui, jogo da velha, né, exclamação, e ele vai entender que é para ele carregar esse tal de Python, que é o interpretador Python, o cara que vai rodar o Python. E aí eu consigo escrever diretamente 09 ZERC1 RC1 PY, sem ter que escrever o nome do Python na hora de chamar o programa. Porque quando o programa for lido pelo sistema operacional, ele vai falar, mas como que eu vou executar isso aqui? Aí ele vem essa instrução e fala, vou executar o Python. Bom, a outra coisa é útil já em todo lugar, que é eu avisar para o interpretador do Python que eu vou ter caracteres acentuados, tá? Então por isso tem o TF8, com isso eu consigo escrever não em vez de now, né? No passado não tinha essa moleza do TF8, que também pode ser entendido como Unicode, e não era tão fácil ter caracteres acentuados. Agora tem tudo aí, até nesse negócio de Unicode, UTF, não sei o que, tem até os caracteres dos japoneses. Eu posso ter um programa que mistura coisas em português, coisas em japonês, foi uma coisa bacana. Bom, e aqui entre essas três aspas tem uma coisa que é uma string multilinha, uma string que pode percorrer várias linhas. Aqui no comecinho está a data em que na verdade o pai desse programa começou a ser escrito no ano passado, ainda em 20 de novembro do ano passado. Como no meu computador está lá o nome Hilton, o Python olha e fala, tá, o autor então é o Hilton. Bom, e daqui em diante é o programa normal, no caso aqui o 09 EZERC1 RC1. Tá? Bom, sim, aqui eu já troquei, claro, né? Eu já troquei o multi pelo sum, tá? Bom, e aí agora a gente está usando esse nome sum porque ele é mais descritivo do que o programa está fazendo. Antigamente ele realmente multiplicava coisas, agora ele está somando. Bom, então uma ideia é o seguinte, à medida que a gente, imagina que eu estou, vamos dizer assim, usando a minha cozinha para fazer lá, tomar meu café, etc, né? E o ideal é que eu lave as coisas, etc, deixe elas sempre organizadinha, né? E na verdade, com os programas, eles são muito trabalhados, às vezes ficam coisas lá meio no ar. Então, por exemplo, uma coisa aí meio no ar, que não tem mais sentido, é eu chamar essa variável aqui, que é evidentemente uma soma, de multi. Então seria mais ou menos como eu deixar um copo sujo lá na pia, tá? Então tem um processo que hoje em dia o pessoal tá usando, né, que chama refatoração. Ou seja, depois que eu altero o programa, faço ele funcionar nas novas condições, eu vou lá e falo, mas espera lá, isso aqui está um restinho do programa anterior, então deixa eu dar uma mexida. E aí é isso que a gente está fazendo, a gente está tirando o restinho do programa anterior, que era um multi, e colocando ele bonitinho, agora com o nome sum. Aliás, tem até um detalhe, olha só que interessante. Essa palavra sum está em azul. Nesse ponto ela é diferente do count, né, e do factor, outras variáveis que não estão em azul, estão em preto. E quem está em azul aqui? O while e o print. Então por que será que o sum está em azul? A ideia, em poucas palavras, é o seguinte, o Python tem vários recursos, tem as palavras que são usadas na linguagem e tem funções tal, né, que usam, né, já estão prontas, que agiliza nosso trabalho. Uma delas é esse print que escreve na tela. Se eu fosse fazer isso, até talvez desse tal, mas daria muito trabalho, tal, exigiria um conhecimento mais ou menos avançado e não sei mais o que. Então Python já deixa isso para mim. E esse é o caso do sum. O sum é uma função que soma estruturas. A gente vai ver no futuro e nos próximos vídeos como é que faz essa soma das estruturas. Mas por enquanto é isso. Então o que a gente fez? Inocentemente, a gente usou um nome que já estava sendo usado para uma coisa do Python, né? Bom, a rigor, nesse programa pequenininho,
a gente poderia deixar assim mesmo, etc. Mas vamos aprender uma metodologia quando a gente estiver fazendo programa pequenininho, que vai poder ser usada também para programa grandão. Um é esse que a gente viu, deixar os nomes das variáveis bem organizadinhos, bem significativos, e outro agora vai ser trocar esse nome dessa variável para outro que não esteja sendo usado pelo Python, né? A ideia básica é o seguinte: o programa é mais ou menos como na pia, né? Vamos insistir na cozinha. De repente, eu moro num prédio, tal, etc. Mas se eu começar a deixar muita sujeira lá na minha pia, etc., sabe lá Deus o que vai acontecer, né? E talvez se junte mosquito, barata, etc. Então, a ideia é eu deixar tudo sempre muito arrumadinho, tudo muito limpinho, porque, inclusive, num detalhezinho desse aqui, de repente pode estragar o programa, todo o comportamento do programa pode ser derrubado por um detalhezinho. Então, é bom eliminar os detalhezinhos bobinhos, porque às vezes num deles está o problema. De repente, aquele pacote de doce que eu deixei aberto é o que vai atrair a barata, por exemplo. Às vezes não, porque eu moro, sei lá, de repente moro no andar alto, de repente no meu prédio não tem barata, qualquer coisa, mas a gente sabe que é uma ponta solta, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer desde o início. Bom, então essa é a versão do programa, né, que a gente comentou. Aí vamos usar um outro nome. A gente vai usar a palavra addition, né, adição, tá? Que inclusive, como a gente comentou em algum outro momento, é a forma, né, mais, sei lá, mais formal, mais erudita, talvez, de dizer soma, tá? O pessoal mais teórico usa a palavra addition, ou adição em português. Ok, então esse foi o programinha pequenininho que a gente fez, acabamos resolvendo ele muito simples, tal, mas foi só para apresentar aqueles outros conceitos. Agora vai vir aqui o que o pessoal chama de prato de resistência, né, que em francês é pièce de résistance, né, só uma variaçãozinha para não ficar só programação. Então, prato de resistência quer dizer a coisa mais importante aí. Então, são esses caras aqui que é a solução do problema. Como é que eu sei se um número natural, quer dizer, um número inteiro, né, sem quebradinhos, não menor do que zero, né, quer dizer, começa de zero, os números naturais, é um número de contagem, como a gente falou. A gente precisa saber se ele quer detectar se ele é primo ou não, tá? Esse é um problema super importante de matemática, tem muita coisa acontecendo na matemática de números primos, tá? Inclusive porque eles são muito úteis para fazer o que a gente chama de criptografia, que é a possibilidade da gente mandar informações pela rede e não ter alguém no meio do caminho que entende o que a gente está dizendo, né? Quer dizer, a gente manda uma senha, aí o fulano vê no meio do caminho e fala, opa, essa aqui é a senha do banco do fulano lá. Então, essa história de criptografia, quer dizer, mandar mensagens que só o remetente e o destinatário entendem, é muito baseada em números primos, pelo menos até aqui. Bom, e a definição é essa: um número natural, n, né, é primo, quando ele é divisível só por ele mesmo e por 1. Tá? Então, 4 não é primo porque ele é divisível por 2. 5 é primo porque ele não é divisível por 2 nem por 3, tá? Por os números anteriores. E nem pelo 4, claro. O 7 também é primo, porque não é divisível pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5 e pelo 6. E o 9, ele não é primo. Tudo bem que ele não é divisível pelo 2, mas ele é divisível pelo 3. Então, com esse estudozinho da gente, a gente já tem uma ideia de como que pode organizar o programa. A gente vai escolher o número, né? Quer dizer, alguém deu um número para a gente, que a gente quer testar que é primo, e a gente vai olhar se os números menores do que ele dividem ele. Claro que ele mesmo vai dividir ele mesmo, né? E o número 1 também vai dividir. Então, entre o 2 e o número anterior, o número natural anterior a ele, a gente vai fazer esse teste. Se algum deles dividir, a gente sabe que esse número não é primo. Bom, então vamos
a gente já comentou um pouquinho na formulação desse exercício no vídeo 8, mas vamos pensar um pouquinho aqui filosoficamente, né? Quer dizer, conceitualmente. Então, uma ideia é o seguinte: grosso modo, dá para a gente imaginar que um programa tem três partes principais: a inicialização, iteração e terminação. Tá? Bom, a gente pode pensar, por exemplo, num show de música. Antes do músico chegar lá e tocar, o músico, o cantor, etc., tocar um monte de músicas lá, tem um pessoal anterior que prepara, vamos dizer, o cenário, né? o stage, né? o palco. Ou seja, eles levam os instrumentos, levam as caixas de som e etc. Então está montado o cenário. Aí quando está tudo montado, entra o músico lá, a plateia aplaude, etc. Ele toca, né, eventualmente várias músicas, e aí vai embora. E naturalmente quando ele vai embora, ele vai falar obrigado, etc. Né? Se for músico estrangeiro, ele vai falar obrigado, né, como é. Todos eles têm que falar assim, né? Não. E aí isso é análogo à programação. Então a inicialização ele vai montar o cenário, né? Vai colocar valores convenientes nas variáveis, tá? Um programa um pouquinho mais complicado vai alocar estruturas, né? Espaços de trabalho, e tem a iteração. E aí as coisas do programa vão ser executadas. A princípio, né? Provavelmente vai ser uma repetição, que poucos programas entram, faz uma coisa só e vão embora. Claro que existe, né? Mas muitas vezes ele faz alguma coisa repetidamente. Essa é uma das razões para a gente usar computadores, né? Que eles não se distraem fazendo repetições, né? E o ser humano, natural, né? Tem tédio, tem etc. À medida que a gente vai repetindo a mesma tarefa, acaba perdendo a atenção e vai baixando a qualidade. E aí uma das vantagens do computador é isso: ele não é tão inteligente sempre, mas ele não tem essa questão, né, até por ser uma máquina, de se distrair. Ok, e aí tem a terminação, onde o programa chega no final. No caso da gente, é onde ele vai apresentar o resultado. Esse número é primo ou não é primo? E em programas mais avançados, que a gente vai em breve fazer, essas áreas de trabalho, né, que essas estruturas que ele alocou para poder trabalhar, ele vai liberar, vai devolver para o sistema operacional. Então, uma coisa importante é que o programa, como a gente já falou, ele é o principal, na verdade, o usuário do programa é o programador, né? Que a gente pensa que o programa foi feito para rodar no computador, mas é importante que o programador entenda o que está acontecendo nele, né? Até para poder dar as ordens certas, tal, eventualmente para depois poder alterar o programa, tal, tanto para corrigir erros como para fazer coisas novas. Então a gente pode conceber o programa, né, sem pensar muito em sequência, pensar na verdade no processo normal da gente de reflexão, de criação de coisas, né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem uma boa ideia do que é a iteração e a terminação. Que a iteração vai ser, eu vou testar todos os possíveis do divisor do número dado, né, até ele mesmo, claro, né? Se algum dividir, algum número menor do que ele dividir, quer dizer que ele não é primo. E a terminação, eu vou informar se depois de ter feito todos esses testes, se o número é primo ou não. Tá? A inicialização a gente ainda não sabe, tá? O máximo que a gente sabe é que a gente vai ter que escolher o número a ser testado, né? Bom, e seria mais ou menos uma situação assim: a gente sabe que vai ter um show, sabe que o artista vai agradecer, mas a gente ainda não sabe direito que instrumento que vai precisar colocar lá. Ok? Seria mais ou menos isso. Naturalmente, num show de verdade, a gente saberia um pouco mais de detalhes, saberia pelo menos se é música japonesa, se é samba, se é rock, aí ficaria mais fácil a inicialização. Mas no caso da gente, a gente está concebendo, é mais abstrato do que o show. Então, vamos começar aqui de trás para frente, pela terminação, né, que é a parte mais simples. Uma coisa também importante de programação é que eles chamam em português de dividir para reinar. Eu vou fazendo as coisas pedaços primeiro, né? Que é mais fácil entender um pedaço, né, e executar, criar parte de programa, do que criar o programa inteiro. Então vamos colocar
A ideia básica é o seguinte: eu tenho uma variável como está no comentário, né, proposto, a dica que a gente deixou, tá? E isso é normal. A gente, quando vai fazer um programa, ou o nosso chefe, ou o nosso usuário explica mais ou menos o que é e claro, vai explicar em português, né, ou em inglês, quer dizer, uma linguagem natural. Então aqui está como a fazer, né, como comentários, né, primeiro, porque não é Python ainda, né, que eu não sei bem o que vai ser, que vai estar aí, mas já está na ideia de um se não, vulgo if else. Tá legal? Então a ideia vai ser a seguinte: eu vou colocar numa variável prime um valor. Se ele é zero, quer dizer, esse valor possivelmente não foi alterado, isso significa que eu vou escrever a mensagem, o número é primo. Tá? E se o valor não for zero, ou seja, o senão ou o else, ele vai imprimir o número não é primo. A gente já viu que eu estou usando o termo imprimir, mas infelizmente ou felizmente em programação, por razão histórica, na verdade a gente usa uma função chamada print, que no fundo escreve na tela. Ou até num arquivo, mas isso é uma história depois. Então a gente vai começar a rabiscar isso aí. Vamos ver se a gente consegue escrever. Bom, a gente já sabe como que fala é zero, né? Quer dizer, igual a zero, então já está aqui de boa. E a gente já viu, já na definição dessa estrutura, que é if. E a gente também viu, como eu falei, vai estar nas referências, que no tal do if, na condição, eu preciso colocar os dois pontos para dizer, ó, agora vem o bloco de comandos, né? Lembra que eu falei do comando composto? Aqui vai vir um ou mais comandos, ele está dizendo para a gente, quando coloco dois pontos, tá? Então, o que eu fiz? Eu só traduzi, tá? Isso aqui eu já sei fazer, eu estou seguindo sempre assim, estou escrevendo print, essa string com formatos, que é, abre aspas, aspinha, né? Fecha aspinha, o pessoal chama de aspinha. Em português isso seria chamado apóstrofe, tá? Mas o pessoal de programação chama aspinha e em inglês eles falam single quotes. Então a gente sabe que quando tiver entre chaves ele vai procurar o valor de uma variável, de uma expressão, né? Então ele vai escrever qual que é o número e vai dizer esse número é primo. E aí se não, ele vai imprimir o tal número lá, o number, não é primo. Tá legal? Então tudo depende dessa variável chamada prime, ok? Bom, então a gente já... Esse negócio de comentário é super útil, principalmente quando a gente tem um negócio meio complexo, né? Porque por melhor que seja uma linguagem de programação, ela nunca é tão poderosa, tão significativa quanto a linguagem humana, né? O computador é necessariamente, graças a Deus, mais burrinho que a gente, quando a gente fala com ele, tem que usar... Bom, tem uma história mais longa aí, em algum momento a gente vai comentar das inteligências artificiais, mas até aqui o computador é bem bobinho, né? Então, quando a gente fala com ele, a gente usa uma linguagem mais simples, então isso permite que o comentário possa ser significativo. Mas aí o comentário é só uma coisinha que permitiu a gente facilmente escrever o código. Então, nesse caso, ele atrapalharia. Por isso que a gente vai... depois que escreveu tal, né, que lembrou, fez os afazeres, vamos dizer assim, vamos arrancar fora o comentário. Então vai ficar assim mais limpinho, tá? Ok. Então agora a gente já fez a terminação, né? Estamos vindo de trás para frente. Vamos fazer a iteração, que é a parte que vai ficar rodando. O que ela vai ficar rodando? Vai ficar rodando, né? Quer dizer, repetindo comandos para todos os valores daquela variável div menores do que a variável number. E aí dentro dessa repetição vai ter um comando adicional. Lembra que eu falei que quando eu falo comando não é só, sei lá, um printzinho tal, pode ser um bloco de comandos que contém outro bloco de comandos. É o que está acontecendo aqui. Dentro dessa repetição tem uma decisão, tá? Bom, tem várias formas de traduzir essa frase para todos os div menores do que number, tá? Mas aí a gente vai usar o while nosso conhecido, porque o importante é ter o conceito. Essa história de detalhe, de
forma mais bonitinha, tal, a gente faz depois, quando a gente tem um pouquinho mais de experiência, né? Porque o bacana é ter o conceito. Depois que tem um conceito, a gente pode sair procurando uma perfumaria, ok? Então, a gente vai usar o while. Aí vamos relembrar, né? Lembra que a gente falou de relembrar? Então, aqui nesse programa que a gente terminou de fazer, tinha uma repetição, tá? Que eu estou fazendo uma coisa parecida com esse negócio. Para todos os números div menores, tará. Então, aqui eu estou falando, ó, para todos os count menor do que 11, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui div, e aqui, em vez de 11, vai ter o number, tá? Agora, um outro detalhe importante é o seguinte: para eu poder percorrer, quer dizer, para percorrer todos os valores do count menores do que 11, o que eu precisei fazer? Eu precisei do while, mas precisei também de incrementar para ele para o próximo count, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, como que vai ser? A gente vai primeiro, naturalmente, tem um valor anterior do div e tal, né, que a gente vai ver, mas aqui eu estou usando um while menor do que div menor do que number e estou mandando ele para o próximo div com esse cara aqui. Então, essa é a estrutura, né, essa é a casquinha do lado externo da repetição, né, e esses são os dois caras que a gente vai precisar, o div e o number, né. Então, mas a ideia é básica mesmo, eu vou pegando, andando, variando os valores do div enquanto eles forem menores do que number, tá? Então, a gente está repetindo, né? Por isso que é tal da memória. Quando tem um programa novo, eu falo, mas eu acho que já fiz isso antes. Aí eu dou uma olhada nas coisas anteriores, às vezes nem é tão parecido, mas dá para aproveitar alguma coisinha, tá? Então, a gente já fez a casquinha, né? Agora precisa fazer o miolo, que é essa decisão aqui dentro da repetição. Então, para fazer o miolo, né, que está aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso me lembrar que no vídeo anterior eu comentei que, como eu fazia para ver se um número é divisível por outro, eu usava o operador do resto, né? Eu estou falando de número inteiro, né? Número natural, tá? Então, eu tento dividir os dois números e o que não for, se sobrar alguma coisa dessa divisão, naturalmente o número que eu estou dividindo não é múltiplo do outro, tá? Então, por exemplo, aqui ele está dizendo 6 porcentagem 3, ou 6 módulo 3, o resultado disso aí vai ser 0, porque naturalmente o 6 é dividível por 3, então o resto da divisão é 0, tá? Aí aqui então, como é que eu vou fazer? Se o número é divisível por 3, eu vou fazer essa coisa aqui, if number, porcentagem ou módulo, etc, div, tá? Se ele for 0, quer dizer que acabou a brincadeira. E aí eu vou trocar o valor do prime, eu vou colocar 1. Lembra que eu vi aqui, olha, se o prime for 0, quer dizer, ele não foi trocado, ele andou todo aquele loop e não foi trocado, então eu vou escrever o número é primo. Agora, se achou algum divisor, tá? Como aqui, eu vou falar, olha, lamento, mas esse cara não é primo. Aí, naturalmente, de novo, né? Como aqui eu já tinha escrito só para me lembrar o que eu ia fazer, tal, né? Escrevi em português, né? Que é mais significativo. Aí agora eu arranco fora esse negócio. O loop já está pronto aqui, né? Aí essa forma limpinha, tá? O loop, quer dizer, o loop, vulgo a repetição, tá? Quando eu falo loop, entenda-se repetição, tá? Em português, o certo é repetição, ou até laço, mas o comum aí no pessoal de programação é falar loop. Loop é uma coisa que fica rodando, né? Em loop, justamente. Tá? Então, o programa já está com as duas partes finais prontinhas. Agora, a gente precisa pensar na inicialização. A ideia não é tão difícil. A ideia básica da inicialização é o seguinte. Se o número prime, né, o que tem dentro do prime, for 0, então eu sei que o número é primo. E se não for 0, ele não é primo. Ou seja, ele tem que começar com 0, tipo assim, eu estou apostando que esse número é primo. Aí aqui achei uma
um contra-exemplo. Fala, putz, eu achava que era primo, mas esse outro número aqui dividiu ele. Então eu preciso na inicialização colocar o valor 0 no prime. Então esse aqui é um release candidate, ainda não é o programa pronto, calma. Então, quando eu rodar esse programa, eu não vou fazer isso porque já é mais ou menos trivial, a gente consegue ver aqui. Quando eu rodar esse programa, vai ficar o compilador, o editor de texto que eu estou trabalhando, vai falar, meu, que negócio é esse no div, no number, você não me falou o que é isso. Tá? Então eu preciso colocar valores para essas variáveis. Bom, o div, que valor que eu vou colocar? Valor inicial. Colocar valores para essas variáveis nessa parte aqui que é a inicialização. Beleza? Então, se eu colocar 1 no div, todo número é divisível por 1. Não vai dar certo. Tá? Então ele entrou aqui, pode ser 2, pode ser 5. Ele entrou aqui e vai falar, puta, o 1 divide o 5, divide o 7, todos esses números primos bacanas, ele vai falar, não, o número não é primo. Então, não vale. Então, o primeiro cara que eu preciso colocar aí no div é o 2, ok? Bom, e aí agora fica faltando também quem que eu coloco no number para testar o programa. Podia ser qualquer coisa, eu vou colocar 13, que é um número primo. Então, agora que está o release candidate do nosso exercício. O primeiro release candidate que vale a pena executar. Bom, então vamos executar. Eu vou nos bastidores, né, pegar esse número aqui, esse programa aqui, e colocar ele no nosso ambiente de trabalho. Então, cadê o programa? Bom, eu vou pegar só a parte que interessa, que são os comandos, não aqueles comentários todos, claro que eles têm significado, mas vamos pegar só o que a gente precisa. Por que aqui eu não preciso daquelas coisas todas? Porque esse ambiente, ele já está lendo, não precisa eu disparar o programa, né? Então esse ambiente que é o Replit, já está lendo tudo, já está o interpretador no ar e tal, então não precisa fazer todas aquelas coisas. Então eu venho aqui, coloquei, né? Bom, eu vou testar no fundo se o número 13 é primo ou não. Então vamos rodar. Beleza, ele falou pra gente, o 13 é primo. Olha só que maravilha, né? Então, bom, mas aí não tem graça. Vamos tentar 15, por exemplo, né? Bom, ele falou pra gente que o 15 não é primo. Isso é bom, né? Quer dizer que tá funfando. Vamos ver o 2. Vamos ver o 5 aqui. Então, 5 é primo. Tá? Vamos ver o 2. 2 é primo. Tá legal? Vamos pegar um 14. Só para ter certeza que está funcionando, tal, né? 14. Beleza. 14 não é primo, ele é divisível por 2 e por 7. Esse programa tem bastante coisa interessante para ser mexida, né? E esse assunto de primos, como eu falei, ele é bem importante, tem bastante gente pensando coisas e a gente vai trabalhar nisso. Uma coisa bacana que é chato é que a gente, que até vou voltar aqui para a apresentação, é que a gente ficou amarrado no número. Qualquer alteração que eu precisar fazer no programa, eu preciso melhor, qualquer número novo que eu preciso alterar o programa. Isso é péssimo. Imagina se o Word, quando eu fosse escrever um texto novo, né, o LibreOffice, eu precisasse alterar o programa. Então, não tem sentido. Então, a gente precisa arranjar um jeito
de avisar que permitir que o usuário coloque números novos sem que a gente altere o programa. Então é isso que a gente vai fazer no input, tá? Usando essa coisa input. E o outro exercício, a gente vai reduzir o número de buscas através do critério da raiz quadrada. Então vamos ver aqui Bom, a ideia vai ser o seguinte, a gente vai trocar como chama? A entrada de dados na marra ali, quando eles chamam chumbado, quer dizer que está fechado dentro do programa, né? O hardwired em inglês, e vamos usar o comando input para o usuário poder escrever um número, tá? Sem que o programa seja alterado. Tá? Então a gente não sabe fazer isso, como é que a gente vai fazer? Vamos ter uma apresentação dos elementos aqui. Então aqui está um programinha, até a gente já vai rodar ele e tal, só para... mas nem precisava, né? Mas só para ver como que funciona. Aqui tem algumas coisas que a gente vai ver melhor no próximo vídeo, mas, como chama? Aceita do jeito que está, tá? Por enquanto. Tá? Então, vou escrever na tela qual é a sua idade, e ele vai aguardar que eu digite, né? o usuário digite, e aí ele vai falar, você tem a idade não sei das quantas. Esse programa aí, 10 entre 10 cursos, pelo menos mais até aqui, os que eu pude fazer, o que eu pude acompanhar, fácil. Esse é um programa que não pode faltar em qualquer introdução à programação. Então vamos dar uma olhadinha aqui só. Então vou pegar o programa, né? Que é esse aqui. E vou colocar lá. Bom. Aí para colocar, eu vou apagar a linha. Tem um recurso aqui, mas a gente faz no braço. A gente ilumina aqui, apaga. Beleza, então está o programa aqui. Então vamos ver como é que ele funciona. Ele, tá vendo? Quando eu escrevi o input, ele fez o seguinte, ele me apresentou essa mensagem. Isso é chamado de prompt. Ele está avisando para a gente, olha, eu estou pronto, tá? Aí repara que tem um espacinho em branco aqui no final da string. Isso é útil porque separa a mensagem do que eu vou digitar agora. Então vou escrever 15. Qual a sua idade? 15. Você tem 15 anos. Aí vou rodar de novo. Sei lá, 44. Tá bom? Então isso que o programa faz. Ele lê e depois escreve o que foi lido. Tá? Então isso vai ser útil para a gente e é aqui o exercício. A gente já tem um programa pronto. Tá? Vamos alterar ele para incluir esse recurso novo. Tá? O outro exercício é um pouquinho mais chato, mas não é nada do outro mundo. A gente vai pegar, principalmente se a gente já tiver feito o programa anterior de input, vamos criar um programa, né, que restringe a faixa de busca do número à sua raiz quadrada. Então, por exemplo, olha só, se eu, por exemplo, para definir se o 15 é um número primo, eu sei que ele não é primo, claro, né? Mas para o programa, que não é tão inteligente como eu, você, quem está ouvindo o vídeo, né? Eu vou procurar em 14 números, né? Do 2 até o 15, tá? E aí esse critério da raiz quadrada vai fazer o seguinte, ele vai arranjar um número que é a raiz quadrada que é menor do que o número total. Por exemplo, a raiz quadrada de 15 é 3 e alguns quebrados, né? Então, em vez de ele fazer 14 comparações, 14 divisões, ele vai fazer só 3. Então, tem um ganho enorme. Então, vale a pena essa adaptação. E uma coisa importante é que dá para demonstrar, né? Isso aqui é uma coisa de matemáticos, tal, que isso vale sempre, tá? Não é uma coisa que eu achei, tal. Alguém foi lá, estudou e demonstrou matematicamente, então não tem dúvida, né? E aí a gente vai ter que trocar na condição, em vez de procurar o número, procurar a raiz quadrada, e naturalmente a gente não viu até aqui como faz para calcular a raiz quadrada. Então tem esse programinha aqui de exemplo, né? Tá? É comum isso nas documentações.
as pessoas deixarem o programa lá para a gente conseguir entender o que aquela coisa faz. Então, o que está escrito aqui? Digite um número positivo, né? Essa raiz quadrada aqui só sabe... bom, enfim, tem um jeito de calcular a raiz quadrada de números negativos, mas esse cara aqui não sabe. Então, precisa ser um número positivo. Aí ele vai falar, a raiz quadrada do número é root, né? Root é raiz em inglês, e SQRT aqui são as iniciais, né? Principalmente sem encurtado e tal, uma abreviação, enfim, de square root, raiz quadrada, tá? Então vamos pegar esse número, esse exemplo aí, rodar ele e ver o que acontece, só para ficar mais ou menos claro. Bom, uma coisa importante é que no Python eu tenho a possibilidade, que é muito bacana, de usar a biblioteca. O que é biblioteca? Do mesmo jeito que biblioteca no mundo real é um conjunto de livros que já estão prontinhos, etc., né? Eu posso usar coisas já prontinhas de código, tá? Então, com isso, em vez de eu ter que escrever tudo, eu uso o que alguém já pôs, né? Já fez. Tá? Já pôs lá na biblioteca e está prontinho. Então vamos lá. Então o que está escrito aqui em cima, na primeira linha? Está dizendo assim, vai lá na biblioteca de matemática, Math, né? Mathematics, e busca a função, né? Que é a função pedacinho de programa. A gente já usou várias aqui, né? Usou print, usou input, então essa é mais uma. Só que essa função calcula números. Então eu vou ler o número, tem que ser positivo, vou calcular a raiz quadrada dele e imprimir. Então vamos pôr aqui, por exemplo, 10. Opa! 10. Aí ele falou para mim que a raiz quadrada de 10 é esse número quebradinho aqui, tá? Quer dizer, a raiz quadrada do número, às vezes, não, número inteiro, às vezes não é um número inteiro. Então, vamos ver agora, por exemplo, 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Na verdade, ele imprimiu o ponto zero, querendo dizer que é um número quebradinho. Mas não precisa, a gente sabe que ele é um inteiro também. Tá? Bom, é isso. Então, por enquanto, é só. Deixa eu só falar mais uma coisa, que é a tal da história do... aqui está explicando, né, para trocar o number pela raiz quadrada, mas tá tranquilo, eu acho. E aqui está onde estão todas essas apresentações, tá? De repente aqui eu escrevi um texto mais longo, não falei tudo, tá tudo lá, dá para ler, reler, fazer buscas, tal, né? Então tem um PDF dessa apresentação e tem os programas. Isso aí está de acordo com a filosofia de software livre e documentação livre, quer dizer, a gente compartilha as informações com as pessoas, tá? Então está num repositório, né, que é uma área que controla, deixa eu colocar informações, mas ela controla também as alterações. Eu fico sabendo se, por exemplo, eu consigo voltar atrás, eu alterei um programa e não devia, e aí eu consigo voltar para a versão anterior, tá? Quem tiver com o PDF, é só dar um duplo clique aqui e tal, que vai vai abrir o navegador nessa página. Quem não tiver, só tiver no vídeo, essa é a URL completa. Bom, se gostou do vídeo, por favor, dê um like aqui no YouTube, isso ajuda a levar esse vídeo para mais gente. O YouTube fala, bom, tem gente que está gostando disso, deixa eu mostrar para outras pessoas que também estão interessadas em Python, né, em programação. E do mesmo modo, se quiser ver mais conteúdo sobre Python, sobre C++, tem uma coisa também de R, mas a gente não vai dar continuidade, e em breve a gente vai começar a falar de uma linguagem de programação mais novinha, que por ironia chama Ferrugem, ou Rust, mas isso é outra história. Então, muito obrigado e até breve.